Aí você pode falar assim, poxa, Douglas, ó, tá gravando. Douglas, o que que vai ser objeto aí da nossa avaliação, né? O que que vai cair, o que que não vai cair? Eu já coloquei lá para vocês lá os arquivos, né, no que diz respeito ao conteúdo, mas na verdade, dando spoiler aqui, é tudo de custos para cá. Então, custos é objeto de avaliação, investimentos, né, legislação, investimentos no que diz respeito aí a linhas de financiamento, investimento não, linhas de financiamento, melhor dizendo, é objeto de avaliação, e esse nosso tema, né, que é planejamento estratégico, que a gente começou a falar na aula passada, e hoje a gente termina, com toda certeza. Eu parei aqui nesse esse slide aqui, deixa eu só ocultar isso aqui, eu acredito que vocês estejam vendo aí minha, estou streamando a minha tela e vamos que vamos. Só para a gente recapitular aqui, né, para dar uma aquecida, o motor pegar no tranco, a gente estava falando da importância de você fazer um planejamento estratégico. Nada rola, independentemente aí do tamanho da sua empresa, se é pequena, se é média, se é grande, se é individual, se é uma holding cheia de tentáculos, é necessário a empresa se planejar. Planejar de forma estratégica. Estratégica o meio pelo qual você vai chegar à tua meta, o meio pelo qual você vai atingir o seu objetivo. Isso tudo a gente terminou com esse passo a passo aqui, né, que a gente precisa seguir algumas premissas antes da gente montar o nosso plano estratégico, nosso plano de voo, nosso plano de negócio. Todo mundo precisa saber para onde que a gente está indo, né? A gente não é igual ao Walking Dead, fica caminhando a esmo de forma aleatória. A gente precisa ter um foco, a gente precisa ter um rumo, a gente precisa ter um direcionamento. E isso o planejamento estratégico traz para as empresas. Então, a gente pode concluir que esse plano estratégico é um documento. O documento tem um formulário, tem um modelo? Não, não tem formulário, não tem um modelo, mas é um documento onde você coloca ali, né, a sua digital, as suas informações. Quem é a empresa? Quem você é? Qual é o seu posicionamento no mercado? Ah, eu quero abrir uma consultoria veterinária. Beleza. De quê? Qual vai ser a área de atuação? Qual vai ser o foco? Ah, eu quero abrir uma consultoria veterinária no que diz respeito à inseminação artificial. Beleza, não tem problema nenhum. Fator crítico de sucesso é você escrever, desenhar, tirar um raio-x ali de quem é você, até mesmo para garantir a sua capacidade, diagnosticar, garantir não, diagnosticar, identificar a sua capacidade produtiva, a sua capacidade de relacionamento com o cliente, a sua capacidade de relacionamento com o fisco, a sua capacidade de relacionamento com o agente financeiro. Você precisa, então, se diagnosticar essa primeira etapa. Depois que você faz isso, então você vai conhecer o seu cliente, vai conhecer, eu já sei o que eu quero. Beleza, parabéns. Então, você tem que conhecer o mercado. O mercado de inseminação artificial vai ser de quê? De bovino? De suíno? Ah, eu quero tudo, eu quero X tudo. Só cuidado, porque quem tudo quer, às vezes nada tem. Então, você começa ali focado numa determinada área, focado num determinado segmento, focado num determinado público, para depois a coisa ir acontecendo. Anota. Onde que eu vou obter essas informações com relação ao público, Douglas? Você vai obter essas informações nas associações de lojistas da sua região, nas associações de cooperativados da sua região, no site da prefeitura, no site do Estado, nos institutos de pesquisa de fomento,
Você tem aí um mundo encantado de associações, de institutos, de centros de pesquisa, de secretarias na própria prefeitura aí do teu município, que tabulam informações e essas informações são riquíssimas para você ter esse dimensionamento. Feito esse dimensionamento, aí você vai fazer o casamento entre você e esse público. Como? Relacionando aqui, o que a gente falou até na aula passada, né, de montarmos aí uma matriz onde você tem ali as forças, né, de relacionamento com o cliente, as forças de relacionamento com o fornecedor, as forças de relacionamento da sua capacidade produtiva, ou seja, você precisa dimensionar qual é a sua capacidade de produção, qual é o seu turno de trabalho, quantos clientes você tem pretensão de atender por dia, quantas horas você vai gastar com cada cliente, qual vai ser a forma de pagamento, qual vai ser o regime tributário da sua empresa, qual vai ser o regime societário da sua empresa. Você vai ficar sozinho? Você vai fazer parceria com outro colega aqui da sala? Estão montando já, vão subalocar um consultório? Isso tudo é análise do ambiente interno e análise do ambiente externo que você precisa fazer. Feito isso, você vai ali, você já conhece o cliente, agora você vai estudar o mercado, né? Quanto que esse cliente tem no bolso? O que ele está disposto a gastar? Qual vai ser o ticket médio meu? Qual vai ser o valor médio de fatura que eu vou estar emitindo para poder atender às minhas expectativas? Então, aqui a gente está falando disso. Dimensionado o cliente, dimensionado o mercado, dimensionado a sua capacidade produtiva, identificado quem você pode já ser ousada e desenhar ali aonde você quer chegar, o teu alvo. Qual é o objetivo maior seu? Eu quero crescer 10% a cada ano. Beleza, eu quero aumentar meu market share, eu quero aumentar minha base de clientes em 5%, em 20% ao ano. Beleza. Eu quero trabalhar com inadimplência zero. Beleza. Para cada parâmetro, para cada definição, para cada vetor, você tem ali uma forma pelo qual você tem que caminhar. Se eu quero ganhar cliente, eu tenho que ir para o mercado, eu tenho que dar desconto, eu tenho que abrir mão do meu resultado. Se eu quero ali ter a minha marca reconhecida, não necessariamente eu preciso ter penetração de mercado, eu preciso sim que tenha ali um serviço de qualidade, de forma que o mercado enxergue isso e pague até mais caro por isso. Ou seja, definir o alvo e a forma que eu vou estar caminhando até esse alvo. Uma vez feito isso, eu passo aqui para ajuste de sintonia. Eu vou definir ali se eu já sei onde que eu quero chegar, eu vou definir indicadores e sinalizadores que vão me dar conforto. É isso que eu estou chegando lá. O indicador de reclamação de cliente, indicador de pagamento por cartão de crédito, pagamento por Pix, pagamento à vista, como é que esse cara trabalha? Eu estabeleço uma série de indicadores, a gente falou de alguns, né, de rentabilidade, de liquidez, de endividamento, para poder ter a garantia de que eu não estou cego, eu estou usando muletas ali para caminhar, né? Eu não estou às cegas. E aí depois eu avalio os resultados. Eu tinha traçado uma meta, chegar até lá. Será que eu cheguei onde eu queria? Ou me desviei? Se eu me desviei, por que eu me desviei? E isso tudo, meus queridos, tabulado, anotado, registrado. Né? Apesar da gente estar falando aqui, falando, para cada etapa dessa a gente precisa ali anotar, tabular. E mais,
Essa tabulação, essa anotação precisa ser conjunta. É como nós aqui, nós somos uma unidade de negócios aqui, nós estamos interessados na caça ao 10, né? Na aprovação, no resultado positivo aí, no final do semestre, no que diz respeito à disciplina. Esse é o nosso objetivo. Ou seja, o que eu decidi, né, o formato da prova, o tipo de prova, a quantidade de questões de prova, da prova, etc., etc., que vamos fazendo aqui uma analogia, uma decisão estratégica, institucional e minha, precisa ser disseminada nos vários níveis hierárquicos aqui da nossa relação. Eu preciso dizer para você qual é a matéria que vai cair na prova, para que você estude, tenha uma estratégia de como estudar essa matéria que vai cair na prova. Concorda comigo? O ambiente corporativo é da mesma forma. Esse diagrama aqui eu gosto dele, porque apesar dele nos remeter a uma grande empresa, né, uma matriz, várias filiais, cada filial com departamento de compra, departamento de venda, departamento de TI, departamento de informática, né? Mas isso se aplica a uma empresa pequena, média, grande. Ah, eu sou MEI. Tudo bem. Ora, você vai ter que atender o cliente, ora você vai ter que ir no banco, ora você vai ter que negociar com o fornecedor, ora você vai ter que se relacionar com o seu contador, né? E não importa. O fato é que cada etapa dessa estrutura precisa ter o pensamento convergente para o plano de negócios estratégico. Então, a cabeça pensa, eu quero crescer 20% ao ano. O singelo departamento de recursos humanos da empresa, qual é o papel do departamento de recursos humanos na empresa? É capacitar a mão de obra, controlar a política de cargos e salários, controlar os pagamentos, premiar, né, quem está batendo as metas ali, etc. Esse é o papel da área de recursos humanos, estimular o principal recurso da empresa, que é o humano, né? Vamos pensar dessa forma. Se eu, na cabeça, tenho a meta de aumentar em 20% o meu faturamento, recursos humanos, o que você está fazendo para agregar valor à minha expectativa estratégica? Então, o Departamento de Recursos Humanos, o Departamento de Compras, o Departamento Financeiro, todos eles têm ali um to-do, tem um rascunho definindo o que você vai colaborar com o faturamento. Aí você vai falar assim, pô, mas recursos humanos não fatura nada, não tem nada de faturamento. Não tem o faturamento, mas tem ali a otimização dos processos de contratação, que isso diminui custo. Quando você diminui o custo, você aumenta o resultado. Não vai aumentar o faturamento, mas vai aumentar o resultado. Então, você está colaborando. Quando você treina o funcionário, você vai ter um gasto, mas depois esse gasto vai ser recuperado lá na frente, porque ele vai ser mais eficaz e mais eficiente. Concorda comigo? Daí, então, a ideia aqui é que todas as camadas da empresa, todos os funcionários da empresa, todos os departamentos da empresa têm que ter uma estratégia casadinha, amarradinha com o plano estratégico do negócio. Se você é a cabeça, então você tem que dizer para os seus funcionários para onde você quer ir, o que você quer fazer, como que você quer chegar, para poder eles entenderem a tua cabeça e colaborarem com isso. Por isso que estão no crachá deles a palavra colaborador. Aí você vai falar assim, Douglas, pô, legal, mas como é que a gente monta essa estratégia? Né? Como é que a gente coloca no papel esse dever de casa, né? De
se conhecer, conhecer o alvo, conhecer o mercado, o agente interno, o agente externo, traçar plano, acompanhar o plano. Como é que a gente faz isso? Para facilitar o nosso entendimento aqui, 5 etapas. 5 etapas. Aqui no nosso caso, né, como a proposta da nossa disciplina é uma disciplina que abrange ali o conceito de administração, o conceito de economia, a gente não entra fundo, e a proposta nem é essa, entrarmos fundo em cada um desses temas. A minha ideia é passar para vocês o conceito de cada ciência dessa, qual o valor que ele agrega combinando esses saberes. O que eu quero dizer com isso? No nosso caso aqui, eu vou apresentar a vocês, já de certa forma apresentei na aula passada a primeira etapa, e hoje eu vou apresentar essa segunda etapa, mas a gente não vai ver a etapa 3, 4 e 5. Por que, Douglas? Por que a gente não vai ver? Eu vou fundamentar para ti. A primeira etapa é você conhecer a si próprio e conhecer o ambiente externo, né? E a melhor ferramenta que a gente tem para isso é elencar qual é o seu ponto fraco, qual é o ponto fraco do concorrente, qual é a sua virtude, qual é a virtude do concorrente, né? É você meio que medir força com o concorrente, você meio que medir força ali com o seu cliente, você medir força consigo mesmo. O que eu posso melhorar, né, dentro do meu processo, do meu trabalho, da minha administração? Como é que eu otimizo o meu trabalho de forma mais segura, melhorando os processos? Isso é a avaliação, o diagnóstico do ambiente de controle, interno e externo. A principal ferramenta foi o que a gente falou, as forças do Porter. Feito isso, a gente tem que definir a nossa cabeça. O que a gente pensa? Né? Qual é a minha missão? Qual é o seu propósito? Você tem um propósito de vida. Ah, eu quero ser feliz. Tá, mas como? O que você está fazendo para ser feliz? Ah, eu quero ganhar dinheiro. Pô, ótimo, mas o que você está fazendo para ganhar dinheiro? Então, isso tem que estar mais claro, né? Tem que estar mais tabulado, tem que ser mais direto e não pode ficar no campo do empirismo. Para isso, a empresa precisa estabelecer as diretrizes organizacionais. Ou seja, eu tenho um objetivo, eu tenho uma estratégia, eu preciso ali me calçar nas diretrizes para garantir que essa estratégia está sendo executada. Então, eu preciso dizer para todo mundo quem eu sou, quais são os meus valores, como é que eu penso, como é que eu me relaciono com o mercado, para que as pessoas venham comprar o meu produto, o meu serviço, e saiam do meu estabelecimento seguros de que eu entreguei tudo aquilo que eu propus iria entregar. Ah, eu quero vender baratinho, então, eventualmente, o cliente tem que ter essa sensação. Ah, eu quero vender com qualidade, de forma customizada, de forma gourmetizada. O cliente tem que sair com essa impressão. Ou seja, eu tenho que dizer o que eu faço e ele tem que comprar efetivamente a forma com que eu faço. Uma vez feito isso, a gente vai montar cenários, que é a etapa 3 que a gente não vai ver. Então, um cenário mais pessimista, um cenário real e um cenário otimista diante da minha relação com o mercado. Fazendo aqui uma analogia, passei a prova, né, disse que o que ia cair na prova, você estudou o que ia cair na prova e você foi mal, bater aqui na madeira, um cenário pessimista. Diante disso, quais são as estratégias que eu tenho que criar agora de forma para você recuperar essa sua nota? Vamos imaginar que você tirou uma nota mediana, passou, beleza, mas queria tirar uma nota melhor, mas tirou a nota mediana ali, ou bateu na trave, a bola não entrou, por muito pouco, eu tenho que desenhar uma estratégia diferente daquela que anterior, de forma para garantir ali o seu sucesso.
e vamos imaginar que todo mundo tirou excelente nota, dentro de um cenário positivo. Se o cenário foi positivo, como que eu vou desenhar, então, o próxima etapa, o próximo desafio que eu vou ter, já que a empresa está correspondendo. É isso que a gente desenha aqui. É algo mais profundo para gestão, a gente não vai entrar nessa seara. Uma vez feito esses cenários, vamos dizer assim, aí eu desenvolvo o meu código de ética, eu desenvolvo o meu código de valor, eu capacito, eu participo de projetos voltados aí ao social, voltados para a inclusão, voltados para o debate da comunidade, com o intuito, né, essa implementação dessa estratégia, né, de responsabilidade social, vai me garantir o funcionamento do meu cenário de acordo com a minha estratégia. E, por último, eu faço o balanceamento, a avaliação, o diagnóstico de como eu estou, né, através de uma ferramenta que é o Balance Scorecard, né, uma ferramenta usada que a gente não vai mexer nela. Vamos focar nessas duas aqui. Conhecer o ambiente externo, conhecer o ambiente interno, Douglas. O que você está dizendo? Esse diagrama resume tudo. Conhecer o ambiente, esse diagrama, está aqui teórico e tal, mas no papel, lá no Excel, no Word, né, ou no papel, você vai botar lá, análise do ambiente externo. O que eu tenho que ver no ambiente externo? Regime político. Regime político, comportamento político. Mas eu não gosto de política, lado A, lado B, essa segregação toda. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de comportamento. Comportamento político que está casado com comportamento econômico. Estava lendo essa semana aí, não sei se alguém aqui trabalha com pescado, né? Mas o Brasil, 60% do pescado nacional é a produção de tilápia, né? Vem da produção da tilápia, 60%. Representa aí quase 6 bi de reais aí em volume de negócio. E por uma questão política, que vai impactar o econômico, o atual governo ele quer melhorar as regras de produção e meio que inviabilizou o processo produtivo ali do pequeno e do médio produtor de tilápia. Então, essa semana, cata aí no jornal que você vai ver. E aí, dificultando, vai comprometer esse mercado. Comprometendo o mercado, olha como é que você tem que entender o diagnóstico do negócio. Comprometendo o mercado, a população vai ficar sem comer peixe? Não. Aí o governo teria a seguinte sacada: eu vou importar do Vietnã as tilápias. Então começaram as primeiras remessas de importação de tilápia do Vietnã para abastecer o mercado nacional. Quem é a empresa responsável que garante esse volume significativo de importação de mercado? Uma empresa do grupo JBS. Né? E aí a gente começa a entender ali a questão política que vai interferir na nossa produção. Então, você tem que entender, sim, de comportamento político para entender de comportamento econômico. Né? Ninguém dá ponto sem nó. Eu falei para vocês, né, lá atrás, que um dos pensadores econômicos é o Adam Smith, que ele colocava ali a gestão da mão invisível, né? E a mão, muitas das vezes, você precisa entender dos fatores de produção que você vai usar no seu negócio, você precisa entender do comportamento político, você precisa entender do mercado, se o mercado está se automatizando ou não está se automatizando, né? Vai ter aí um redesenho da carga tributária, né? Uma revisão da carga tributária com a reforma tributária, e isso vai impactar muito a área de serviços. Então, você está pensando em desenvolver trabalho na área de serviços? Vamos estudar esse mercado.
Não, eu quero produzir. Tudo bem, então vai ter impacto, mas qual vai ser o impacto? Ninguém sabe. Então vamos nos envolver aí com regime tributário, vamos entender isso, vamos entender de competidores, né? Quem são os grandes players do mercado. Tudo isso, meus queridos, anotando, tabulando, dimensionando, para que você, quando for dar o passo seguro. Ambiente externo, ambiente interno. Você vai montar teu escritório de consultoria em inseminação artificial? Beleza, ótimo, parabéns para você. Qual vai ser o sistema que vai controlar o seu faturamento, o seu atendimento a cliente, seu tempo de realização dos projetos, o cronograma de projeto? Como é que você vai controlar isso? Vai ter sistema? Não vai ter sistema? Como é que você vai controlar a sua propaganda? Como é que você vai controlar o teu dinheiro, o seu fluxo de caixa, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai? Vai ter um escritório, você entende? Vai ter um software? É você mesmo que vai fazer? Você precisa tabular isso, porque se você não tem expertise, você vai ter que contratar. Contratar é custo. Quem é que vai tocar o barco? Você vai ficar jogando nas 11 posições do campo? Tudo bem, mas você tem que jogar nas 11, tem que chutar para gol, defender, cruzar, armar o meio campo, etc. e etc. Então, você vai ter essa capacidade? Se você tiver, ótimo. Se você não tiver, você vai ter que contratar ali uma equipe, seja lá quem for, para poder gerenciar o acompanhamento e a sua performance técnica. P&D é propaganda e desenvolvimento, né? Propaganda não, desculpa, pesquisa e desenvolvimento. E aí, quais são as novas técnicas de inseminação? Você está antenado com o mercado? Até para pegar esse conhecimento e repassar para os seus futuros clientes, ou para a sua carteira de clientes, de uma maneira geral? Isso você precisa responder. Análise do ambiente interno, análise do ambiente externo. Dito feito, dito posto, a gente passa para a próxima etapa, para a segunda etapa. Agora eu já sei, já elenquei tudo, até me desmotivei aqui, Douglas, quando você fala para eu tirar essa fotografia, tanto do externo quanto do externo, estou quase desistindo. Não, se não, se não fizer dessa forma, se não empreender dessa forma, o resto é aposta, é bet, é tentativa e erro. E a gente não está mais nessa etapa de ficar arriscando, de sonhar, né? O sonho ele tem que ser materializado. Diretriz. Diretriz é o alicerce que você vai apoiar a sua estratégia. E as diretrizes da empresa, né, que a gente está montando, que você vai estar estruturando, ela precisa ter ali a visão, a missão e os valores. Eu preciso te conhecer, eu preciso saber quem você é, eu preciso te diagnosticar. A visão é o que você quer ser quando você crescer. A empresa precisa deixar isso claro para o mercado, claro para os stakeholders, né, para os seus parceiros, aonde ela quer chegar, quando ela vai chegar lá. A gente vai ver já aqui alguns exemplos legais de visão da empresa. Poxa, Douglas, todo mundo tem que ter, toda empresa tem que ter uma visão, mesmo a pequenininha, sim, você tem que dizer o que você quer. Uma vez desenhada, então, aonde você quer chegar, você estabelece a sua missão. Né? O que você está fazendo para chegar lá? Como você vai chegar lá? É como se fosse aqui a estratégia, né? A missão. Então, eu tenho aqui uma estratégia e essa estratégia tem valores. Esses valores eles são relacionados na missão. E abaixo da missão, como eu acabei de falar, são os valores. O que são os valores? Né? Os hábitos, as culturas, as crenças que a empresa tem. A empresa ela pode ser mais arrojada, mais comedida, mais agressiva, mais reservada,
mais despojada, mais clássica. É importante ela ter uma identidade, é importante, a gente tem uma série de exemplos no mercado de empresas que você fala assim, caramba, essa empresa é inovadora, ela é moderna, tem um design moderno, e tem empresas que vão falar, você vai falar assim, caramba, há 30, 40 anos essa empresa tem esse produto dessa mesma forma, com esse mesmo jeito, com essa mesma marca, e vende pra caramba. Isso está associado aos valores da empresa. E aqui, deixa eu só abrir um parêntese, né, interessante. Se eu estou falando de empresa, estou falando de pessoa jurídica. Vou falar de você. Vou falar de você. Faz uma experiência. Faça uma experiência. Pegue aí um papel, anote 5 palavras que te representam. Por exemplo, você não me fala não. Ei, faz essa experiência. Então, bota quem é você? Né? Anotando aí no papel. Quem é a Giovana? Quem é a Eduarda? Quem é a Karen? Né? Como assim? Classifica 5 adjetivos. Né? Se autoclassifica com 5 adjetivos. Proatividade, amizade, determinação, enfim, positivos ou negativos, elenca essas 5 palavras. Guarda, faz esse teste, guarda. Vai no site daquela empresa que você pretende trabalhar, entra lá no site dela, navega lá no site dela e vê se essas palavras aparecem lá, no site da empresa. Na missão, na visão, nos valores, nas crenças, na forma de pensar da empresa. Entra lá e vê se você encontra. Encontrei 3, Douglas. Parabéns. Encontrei 2, Douglas. Parabéns também, devagarzinho. Não encontrei nenhuma, Douglas, das palavras que eu relacionei para mim no site da empresa. O gato subiu no telhado, se é que você me entende. Não mande seu currículo para lá. A probabilidade dos valores da missão, da visão da empresa ser diferente dos seus pessoais aumenta, é significativo. E aí, consequentemente, você depois não vai entender porque você não recebeu promoção, porque você foi desligada, você foi desligado, a empresa passou com um rolo compressor, você está trabalhando muito e não está sendo reconhecido, reconhecida, porque a sua forma de pensar, pessoa física, não casa com a forma de pensar, pessoa jurídica. Então não vai ter liga, não vai ter casamento, não vai rolar clima. Não faz esse teste para a pessoa amada, não, porque aí você pode descobrir coisas que você não queira descobrir, né? Então, faz esse teste só para a pessoa jurídica, vai por mim. Mas isso é sério, tá? Tô falando bem sério. Vamos entender aqui, né, para quantificar, né, para a gente ter para ilustrar melhor, vamos pegar aqui duas empresas. Uma empresa nacional, né, a JPA, né, o Grupo Pão de Açúcar, e a Walmart, duas empresas da rede de varejo, né, o Walmart, uma multinacional americana, né, gigantesca, passou aqui pelo Brasil, já pulou fora, né, viu que desse mato não sai coelho, pulou fora. Acho que, se eu não me engano, acho que só tem uma loja em São Paulo. Tinha aqui no Rio, mas não tem mais não, Walmart. É sucesso total no mundo ocidental. Visão. O que é a visão de uma empresa, Douglas? Associada à imagem pela qual a empresa quer ser reconhecida no futuro. Como que você quer ser reconhecido, reconhecida no futuro? Uma pessoa gente boa? Legal, bota no papel. Uma pessoa humana? Legal, bota no papel. Uma pessoa amável? Bota no papel. Uma pessoa... A classificação é sua. A visão é isso. Como que você quer ser visto no futuro? Porque você vai buscar, vai cultuar, vai perseguir essa visão que você teve e apresentar essa visão para quem está atrás de você. E as pessoas têm que te enxergar dessa forma. Ela deve ser compartilhada. Eu quero ser um professor gente boa, hein? Alunos, eu quero ser um professor cobrador, eu quero ser um professor pontual, eu quero ser um professor... E aí você
eu quero ser, você tem que me ver dessa forma. Você vai falar, pô, Douglas fala uma coisa e faz outra. E aí eu queima essa visão que eu tive minha, não é compartilhada, não é acompanhada por vocês. A empresa age da mesma forma. E ela diz o que ela quer e ela compartilha com os demais. Olha, deixa eu ampliar aqui, aumentar aqui, senão nem com óculos eu enxergo. Olha o que o Grupo Pão de Açúcar tem como visão. O Grupo Pão de Açúcar almeja ampliar a participação no mercado brasileiro. Ela quer crescer. Parabéns. De varejo. Tornando-se a empresa mais admirada pela sua rentabilidade, inovação, eficiência, responsabilidade social, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Blá, 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 blá. Mas assim, vamos ler aqui do Walmart. Ser o melhor varejista do Brasil na mente e no coração do consumidor e do funcionário. Bum! Ó, eu quero ser o melhor no olhar do consumidor. Para ser o melhor no olhar do consumidor, você tem que vender BBB, né? Bom, bonito e barato, né? Dos meus funcionários. Para ser reconhecido pelo funcionário, você tem que ter uma política de capacitação, uma política de treinamento, uma valorização da folha de pagamento, né? Um reconhecimento, né? Por mérito, por esforço, por dedicação. É isso que ele está dizendo aqui. Em 3 linhas, 2 linhas e meia, ele sinalizou. Ah, o Grupo Pão de Açúcar, assim, está muito abrangente, né? Porque quando ele fala ser a empresa mais admirada pela rentabilidade, cara, eu quando entro numa loja do Pão de Açúcar, eu não quero saber se ele está ganhando dinheiro ou não. Eu quero comprar o meu produto barato. Então, aqui ele fala ali de responsabilidade social, mas ele não tá falando da minha pessoa, ele está falando de uma forma mais abrangente. Me incomoda isso quando ele coloca. Isso aqui é real, tá? Então me incomoda isso quando ele fala ali, está preocupado com a rentabilidade dele, está preocupado com a inovação e eficiência dele. Mas eu não estou me vendo aqui. Cadê eu aqui? Cadê o consumidor aqui? Essa é a forma dele pensar. É certo? É errado? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essa é a forma dele pensar. Então, quando eu entro numa loja do Pão de Açúcar e vejo, por exemplo, eu entro no site do Pão de Açúcar e hoje eu posso fazer as compras aqui pelo site do Pão de Açúcar, ele seleciona na cesta, igual qualquer outra loja de e-commerce, né? Coloca, ensaca o produto, chega na minha casa o que é gelado, refrigerado, o que é quente, encaixotado. Se eu comprar agora, no final da aula eu recebo aqui na minha casa. Isso é legal, mas isso é eficiência. Isso é inovação, mas isso não é preço. Isso é uma relação um pouco fria, né? É uma estratégia deles. Diferente aqui do All Marketing, que ele está dizendo aqui, coração dos brasileiros. Então, ele quer mexer com a sua emoção, ele quer te dar mimo, ele quer te dar programa de fidelização, ele quer te dar ali vantagem. É o que ele está dizendo aqui. Ele quer ser reconhecido como isso. Missão. A razão dela existir. Expressa por meio de declaração os propósitos da empresa. Ajuda a focar um rumo na direção dos negócios. Então, vamos para o exemplo aqui para facilitar a nossa compreensão. Grupo Pão de Açúcar, garantir a melhor experiência de compra para todos os nossos clientes, em cada uma das nossas lojas. Garantir a melhor experiência, ele não está falando de preço, ele não está falando de qualidade. Observa que ele está casando essa missão dele com a visão. Né? Ele está ali, está aqui, ó, ele está declarando o propósito dele. Eu quero que você tenha uma boa experiência. Mas que tipo de experiência? Automatizada. A loja pode ser fria. Eu entro na loja e não recebo ali um bom dia,
mas é a proposta do negócio. Ele quer te dar uma experiência nova, cheia de caixa de autoatendimento. É a proposta dele. E o Walmart? Vender por menos para as pessoas viverem melhor. Ele não está falando ali de automatização, ele não está falando ali de logística, ele está falando de vender baratinho. Como é que você vende baratinho? As forças do Porter aí. Você compra barato e repassa esse desconto na compra para o cliente. Você chora com o fornecedor 10% e repassa para o cliente 10%. Você chora com o fornecedor 5% e repassa. O que não pode é você chorar 10% e não repassar esse desconto. Aí complica, né? Aí o cliente percebe isso. Aqui ele está dizendo, vender baratinho para as pessoas viverem melhor. Claro, né? Eu acho que eu estou entendendo aqui que ele quis dizer, se eu compro barato, sobra dinheiro. Se sobra dinheiro, eu gasto com bala, pirulito e picolé, né? Eu vou ter satisfação, vou ter dinheiro para ir para o médico, seja lá o que for. Essa é a missão do Walmart. Percebeu? Assim, não tem verdade, não é que uma melhor, outra pior. Mas tem que ser claro, é expressar através de uma declaração clara. E o valor? O valor é a crença, é o comportamento, é a ação que vai ali estar norteando a relação, né? É o que ele está dizendo aqui. Para que a visão e a missão sejam alcançadas, é fundamental que estejam alinhados com o comportamento ético, os valores da empresa. Não adianta eu falar uma coisa, agir de uma forma e, fora da aula, tratá-los de uma outra forma. Né? É o que ele está dizendo aqui. A empresa, qual é o DNA da empresa? Vamos ver aqui qual é o DNA do Grupo Pão de Açúcar. Então, de uma vez, se não enxergo. O DNA do Grupo Pão de Açúcar: humildade, disciplina, determinação, garra, equilíbrio emocional. Esse é o DNA deles. Estar sempre aberto a ouvir. O cliente tem sempre razão, né? Humildade passa por aí, né? Comércio, então o cliente tem sempre razão. Mas não está falando ali de vender barato, ele não está falando ali de discriminar ou não discriminar a sua clientela. Ele está falando de o cliente tem sempre razão. Capacidade de garantir resultados, ou seja, olha como é que a disciplina está casada com a visão dele, que é a rentabilidade. Percebeu? Determinação e garra fazem parte do DNA, superar obstáculos, rolo compressor, bater meta, ter agilidade. Ele não está falando de vender barato, não. Equilíbrio emocional, habilidade de trabalhar em momentos bons e ruins. O equilíbrio emocional está casado ali com o primeiro, né? O cliente tem sempre razão, né? Mas é o que está escrito. O cliente bota o dedo na cara, você, pô, beleza, concordo, tal, vamos que vamos, é isso aí que você tem, e não diferente disso. Olha o Walmart. Quais são os valores do Walmart? Respeito ao indivíduo, respeito ao funcionário, ao cliente, ao fornecedor, aos membros da comunidade, independente do gênero e opção sexual. Um está focado mais no negócio, o outro está focado mais no indivíduo. São estratégias diferentes. Atendimento ao cliente superando as expectativas. Então, é o mimo. É o mimo. Superar a expectativa é como, eu lembro muito bem, na época da pandemia, né, a gente pedia tudo por delivery, né? E às vezes eu recebia aqui um produto, uma pizza, seja lá o que for, com um bilhetinho. Poxa, obrigado, nesses tempos difíceis. Até bem pouco tempo eu guardava esses bilhetinhos para mostrar para vocês.
não sei onde que eu botei. Mas, às vezes com um coraçãozinho, pedi uma pizza, aí vinha um coraçãozinho, pô, muito obrigado, nós fizemos com amor, entregamos com amor, e não sei. Eu falei, cara, que diferencial, que parada diferente, né? Superou as minhas expectativas, que eu queria um produto de qualidade. Além do produto de qualidade, veio aqui um bilhetinho, um singelo bilhetinho que desequilibra. Eu estou até usando como exemplo aqui, multiplicando o exemplo. Isso é superar a expectativa. Busca da excelência, inovando sempre na seleção de promoção de produto. O cara está batendo na tecla. Meu negócio é vender barato. Meu negócio é atender a sua expectativa com respeito, mas olhando o teu bolso. É uma forma. Então ele gira, vende barato, vai girar mais. Pão de açúcar vende um pouquinho mais caro, vai girar menos. Mas os dois têm a sua estratégia lá, têm a sua forma de pensar. Aqui é um blá blá blá, né? Uma mensagem, que depois você lê com calma. Deixa eu parar aqui a apresentação. Muito bem. O que eu queria que você guardasse, né, de montar um plano estratégico, passa, na verdade, por você se autoconhecer, conhecer o ambiente, tabular todos os prós e contras. Está chegando o final do ano aí, né? Final do ano a gente começa a fazer nossos planos aí do próximo ano. É a mesma coisa, a empresa precisa fazer isso. A mesma coisa que a gente faz, a empresa precisa fazer de uma forma mais elaborada. Ah, eu quero estudar, eu quero me formar. Tá, como? Você está estudando 1 hora por dia ali para fazer a prova? Não, não estou. Então, você tem ali um gap, né, um plano de ação para fazer com que você estude 1 hora por dia para fazer a prova, para ter êxito, para poder se formar dentro do prazo, etc. e etc. E eu compartilhei com vocês também lá esse arquivo aqui, dentre outros arquivos, né? Deixa eu só abrir aqui. A gente fez isso na V1, né? E aqui a gente tem a mesma pegada. 5, 6 itens, 5, 6 não, 9, né? 9 itens aqui, que são os temas que a gente abordou ao longo desse segundo tempo do jogo, que vão ser objeto de avaliação, né? De troca de prova, né? De você estar se provando, né, em cima desses tópicos. Então, para cada um deles, né, acho que você já viu ali o material da V1, eu coloco ali como é que a empresa cria valor, eu estou sempre ali dando 2 respostas para cada um deles, respostas diretas, autoexplicativas, como forma ali de você facilitar a tua compreensão. Tem resposta exata. Eu só quero que você entenda como uma empresa cria valor. Ele cria valor agregando valor ao comprador, ao tomador. A resposta é essa. Falamos também acabamos de falar, né, de diferença do ambiente interno para o ambiente externo, né? O ambiente interno está voltado à sua estrutura produtiva, à sua estrutura tecnológica, à sua estrutura societária, à sua estrutura cultural. E o ambiente externo está voltado ali às parcerias que você forma, ao seu conhecimento, o seu entendimento do mercado. É o que ele está colocando aqui. Plano estratégico, que é um plano estratégico, é um plano de voo. Plano de voo. A resposta, Douglas, se eu estiver na prova, se eu escrever plano de voo, tá certo? Tá certo. Planejamento estratégico eu vou sair daqui e quero chegar lá. O que eu tenho que fazer? Quais são as etapas que eu tenho que cumprir para chegar nesse objetivo? Plano estratégico é diferente da estratégia. A estratégia é a forma pelo qual você vai chegar lá. É o passo a passo, é o tutorial, é o guia que vai fazer com que você chegue até a meta estabelecida. Diretrizes organizacionais.
Então, são o alicerce do DNA da empresa, né? A, a visão, a missão e os valores da empresa. A visão é onde você quer chegar, a missão é como, e os valores é você se utilizando da missão para chegar até a visão. Né? Falamos de financiamento, né? Mudando aqui o tema, né? Falamos de financiamento agrícola, as linhas de financiamento e qual a importância desses financiamentos. Financiamentos são incentivos para crescimento de determinados incentivos ou desincentivos, né? Eu falei hoje da piscicultura, é um desincentivo para burocratizar o negócio e para impedir. Por uma questão ali política, tudo bem, mas poderia ser uma questão de aumento de custo, de aumento ali de emissão de gás carbônico, seja lá o que for. Então, os dois principais, né, o Pronaf e o Pronamp, né, um para familiar, outro para o médio produtor. Eu não vou cobrar nada além disso de vocês. Diferença de custo e despesa, né, gastos, um ligado à atividade e fim, custo, que é pago pelo cliente, reembolsado pelo cliente. E o outro necessário também, mas pago pela própria atividade. E esse quem paga, quem reembolsa, é o negócio, né, e não o cliente. Eu tenho que segregar eles em função disso. Custos diretos e custos indiretos. O que é isso? Opa, custo direto é aquele que eu conto, eu quantifico, e o indireto eu tenho que calcular por média. Exemplo do custo direto, Douglas. A minha hora aula aqui. Eu estou dando 1 hora de aula e eu vou cobrar 1 hora de aula. Se 2 professores derem aula nesse horário, então são 2 horas aula. 3 professores, 3 horas aula. É fácil para o Universo, para a Unitri, contar, quantificar, ele é mensurável. E o indireto eu tenho que meio que fazer um cálculo maluco. Pô, o que é isso, cálculo maluco? Eu tenho que fazer uma regra de 3. Eu vou receber uma conta telefônica no final do mês, e parte desse consumo de internet foi da sua aula. Então, eu tenho que pegar o quanto que eu consumi de internet, quantas horas eu gastei para a sua aula, fazer uma regra de 3 para te cobrar de forma assim, eu não consigo enxergar ele de forma direta, eu tenho que fazer um cálculo indireto. E o plantio direto, né, que tem a ver ali com financiamento, né, com as linhas de financiamento. O plantio direto é você reciclar, reaproveitar a palha, né, os dejetos produzidos naturalmente pelo plantio. Você corta ali a cana e deixa a folhagem no chão para servir de adubo, isso economiza custo de fertilizante, custo de diesel do cara limpar, é uma forma de manejo do solo politicamente correto, né? O plantio direto. A gente falou isso lá na parte de investimento, né? De financiamento. E é isso, e é isso. Assim, no mais, eu quero me colocar sempre à disposição de vocês, né, até a semana que vem. Não deixe de. Eu acredito que a prova seja nesse horário, né? Quem define é o polo, então se informe lá com o polo direitinho, mas provavelmente ele deve estar usando esse horário aí para você fazer a sua avaliação. Eu espero que eu tenha agregado valor, confundido um pouco a cabeça de vocês, né, com esse tema talvez aí fora da caixinha, fora do habitual de alguns de vocês, mas importante, podem ter certeza, importante sim, porque a gente aplica nosso conhecimento técnico, mas a gente precisa ter o retorno financeiro disso. E a minha ideia aqui era colocar um pouco disso para vocês. Agradecer aí as aulas, as perguntas, os compromissos, as participações. E assim, não acabou não, né? Acabou não. Eu só estou aqui como matéria, como conteúdo, acabou.
A gente, né, quando vocês podem estar fazendo as provas, eu vou estar aqui monitorando se está tudo correndo bem, se está tudo acontecendo, né? E qualquer dúvida, cara, qualquer dúvida que você tenha ali de um tema, de um conteúdo, escreve para mim ali que eu vou estar conectado, antenado contigo. Até porque todo esse esforço que você está tendo vai ser recompensado, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar participando desse muro do conhecimento com o meu tijolinho. Né? Vou ter o tijolinho lá na frente, quando você se formar, você for levantar o teu canudo, você vai lembrar que esse seu canudo tem gosto de suor, do seu esforço, da sua dedicação. E eu não tenho dúvida nenhuma disso, de que isso vai acontecer já já. Show? Alguma questão, alguma ponderação? Tranquilo? Eu vou parar aqui a nossa gravação. Assim que terminar, eu